meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Risolda Farias e estarei com vocês em mais uma aula sobre o universo da física e acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o objeto de conhecimento da nossa aula. Vamos lá! Aula 22, objeto de conhecimento, Lei de Ohm. Detalhamento, segunda lei de Ohm. E agora sim que já estamos apresentados, vamos a ela. Muito bem, pessoal. Como nós já estudamos como já estudamos e vamos continuar falando sobre a eletrodinâmica. Lembram que nós estamos falando aí sobre o movimento ordenado das cargas elétricas, que é a corrente, e nós vamos agora entender a segunda lei. Mas antes, deixo aqui um questionamento para vocês. Quando alguém pede para fazer a fiação da eletricidade, o eletricista ou o engenheiro pede para você fazer umas compras de fios condutores. Aí ele diz lá uma nomenclatura. Aí eu te pergunto, por que será que o engenheiro elétrico ou o eletricista pedem isso? Nesta aula, fica aí comigo que você vai descobrir por que esta aula é muito importante para falar sobre os fios condutores. Vamos lá entender, depois desta introdução, vamos aí falar da pessoa que descobriu a segunda lei de Ohm. Vejam, George Simon Ohm, o cientista George Simon Ohm, ele investigou as grandezas físicas que influenciam a resistência elétrica. Resistência elétrica, como nós já sabemos que a resistência é o R, ele percebeu que existe uma dependência dessa grandeza com a temperatura, da natureza do resistor e da sua geometria. Observem que George Simon Ohm estabeleceu aí duas leis fundamentais. A primeira lei, que eu acredito que você já estudou, e a segunda lei, que nós vamos ver agora. Então, ele, que é o cientista, investigou as grandezas físicas que influenciam na resistência elétrica e ele percebeu aí que existe uma dependência dessa grandeza com a temperatura da natureza do resistor e a sua geometria. Vejam aí, toda vez que se falar de fios condutores, eu tenho que entender a segunda lei. Vejam aí. A segunda lei de Ohm, ela relaciona a resistência elétrica de um resistor elétrico a seu comprimento, sua área transversal e sua composição. Vocês perceberam que na primeira lei eu utilizei três grandezas fundamentais: a resistência, a tensão e a corrente elétrica. Já na segunda lei, você observa aqui que estamos falando principalmente dos condutores. E quando se relaciona na segunda lei, eu tenho que observar aí pela segunda lei que a resistência elétrica, nós vamos ter que perceber que o seu comprimento, sua área transversal e sua composição são fundamentais. Toda vez que se falar da segunda lei, você tem aí que entender e perceber que em relação a esta lei, eu preciso saber a área, eu preciso saber a sua composição e o comprimento. Muito bem. Falando da segunda lei,
trago para vocês um vídeo sobre a segunda lei e aplicação no cotidiano. Vamos lá assistir? Poxa, deu vontade de eu secar meu cabelo. Será que esse secador tem algo a ver com a física? Vocês sabiam que até um secador de cabelo tem algo a ver com a física? Hoje, nessa aula, vamos explorar um conceito fascinante. Estamos falando da segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é fundamental para medir e quantificar fenômenos elétricos em nosso cotidiano. Ela nos proporciona uma compreensão mais profunda da relação entre a corrente elétrica, a resistência e a tensão em um circuito. Essa lei física é essencial para entender como nossos eletrodomésticos funcionam e como podemos otimizar o seu desempenho. Mas o que isso tem a ver com o secador de cabelo? Dentro de todo secador de cabelo existe um fio condutor. O funcionamento é parecido com o chuveiro elétrico, ou seja, quanto menor for a temperatura, maior será o comprimento do fio. Agora, uma pergunta: se o secador de cabelo e o chuveiro elétrico esquentam muito e funcionam por causa do fio condutor, então, por que esse fio do aparelho não queima? É por causa da resistividade elétrica. A resistividade elétrica é simbolizada pelo Rho e é medida em Ohm por metro. Ela é a propriedade de uma substância de se opor ao fluxo da corrente elétrica. Colocando em termos práticos, é como se a resistividade elétrica fosse um conjunto de pequenas barreiras dentro das substâncias. Quando a corrente elétrica tenta atravessá-las, os elétrons que a compõem entram em choque com essas barreiras e, consequentemente, a energia cinética do movimento dos elétrons é convertida em energia térmica, ou seja, o impacto gera calor. Muito bem, pessoal. O nosso vídeo quis nos mostrar o seguinte, com aquele primeiro questionamento. Vocês perceberam que na segunda lei eu necessito de quem? Do comprimento da sua área transversal. Por quê? Para poder utilizar um condutor, um fio condutor, eu preciso e necessito saber o comprimento, a área transversal e uma constante que vocês perceberam lá, que é o Rho. Essa constante aí depende do material. Então, a segunda lei, ela nos descreve da seguinte forma. Eu vou analisar de forma macroscópica e também de forma microscópica esses materiais. Muito bem. Aí, com base nisso, vamos falar agora e perceber e observar a segunda lei. Com base no vídeo que vocês viram lá, a segunda lei tem o seguinte, ó, a segunda lei de Ohm, para descrever completamente essa resistência elétrica, vejam aqui, resistência elétrica, R, Ohm propôs sua segunda lei de Ohm. Aí eu tenho, considere o cilindro condutor, vejam como nós falamos aqui, ó, lá no início, ó. Olha só, o que ele fez? George Simon Ohm, ele investigou as grandezas físicas que influenciam na resistência elétrica. E o que ele percebeu? Ele percebeu que existe uma dependência dessa grandeza, olha lá, com a temperatura da natureza do resistor e da sua geometria. Logo, olha lá, temos aqui um fio condutor
ele é cilindro. Aí você observa que eu tenho aqui um comprimento, comprimento L, e muitas das vezes, quando eu vou estudar esta lei, eu observo aí o comprimento e tenho aqui, ó, uma área de seção transversal. Toda vez que eu tiver um cilindro condutor, aí vamos imaginar o seguinte: eu vou pegar esse fio condutor e vou colocar para vocês da seguinte forma. Tá aqui. Peguei essa área da seção transversal, todo fio condutor tem uma área da seção transversal. Muitas pessoas conhecem por outro nome, uma bitola, que também é conhecida como essa área da seção transversal. Aí eu tenho o comprimento do condutor, representado aqui pela letra L, e nos diz o seguinte: a segunda lei de Ohm descreve para a resistência elétrica de um condutor homogêneo de seção transversal uniforme. A área, nessa seção aí. Quanto maior, prestem muita atenção aqui, ó. Quanto maior a área da seção transversal, peguei esse pedaço aqui da área, menor é a sua resistência elétrica. Quanto maior o seu comprimento, eu tenho um fio e o seu comprimento, olha aí, quanto maior o seu comprimento L, maior a sua resistência. Aí você pode estar se perguntando: professora, mas o que quer dizer isso? Por que eu preciso ter essas três grandezas fundamentais aí? Eu preciso ter em um fio condutor, eu preciso saber a área da seção transversal, eu preciso saber a resistência elétrica. É porque, como nós vimos no vídeo, muitos eletrodomésticos precisam ter o comprimento, precisam ter para quê? Para você descobrir o material. Vejam aqui, ó. Na segunda lei, nós temos o seguinte: a dependência dessas grandezas é uma dependência proporcional. O que significa isso? Dependência proporcional significa dizer, ao termos a equação da segunda lei. Aí você tem aqui, ó, resistência vai ser igual a ρ, mas o que é esta letra chamada ρ? Ela representa a resistividade do material. E o L é o comprimento e A é a área da seção transversal. Aí você tem, ó, vejam o seguinte: quando eu digo aqui, ó, olha lá, quando eu falo que quanto maior a área da seção transversal, A, menor é a sua resistência elétrica. O que significa dizer aqui? É que eu tenho uma grandeza diretamente proporcional e uma grandeza inversamente proporcional. Vejam aí, ó, quando eu falo, voltando aqui, ó, quanto maior o seu comprimento L, maior a sua resistência. Vejam aqui, ó, temos aqui o R, que é a resistência, ele está onde? No numerador. E o comprimento L também está no numerador. Logo, elas são grandezas diretamente proporcionais. Por isso que temos o seguinte, ó, dependência proporcional. Aí eu falo, ó, quanto maior a área da seção transversal A, menor é a sua resistência, porque a área está onde? No denominador. Logo, você tem aqui, ó, quanto maior a área da seção transversal, menor é a sua resistência. Se for quanto menor a área da seção transversal, maior é a sua resistência elétrica. Percebam que quando falamos que é uma dependência proporcional, é porque a resistência e o comprimento são grandezas diretamente proporcionais. Agora, quando eu digo que a resistência e a área são grandezas inversamente proporcionais. Aí, com base nisso,
Vejam, o que representa cada letra. R é a resistência elétrica medida em ohms. O Rho é a resistividade do material medida em ohm-metro. E o L é o comprimento do condutor medido em metros. A é a área da seção transversal, você tem aqui o R. Rho é a resistividade do material. O L é o comprimento do condutor medido em metro. A é a área da seção transversal do condutor medida em metros quadrados. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas eu já ouvi falar dos fios condutores. E quando o eletricista ou o engenheiro pede para comprarmos os fios, eles não vêm na unidade do sistema internacional, ele não vem em metro. No nosso cotidiano, o usual é milímetros. Então, toda vez que você estiver percebendo e observando os fios condutores e for comprar, eu tenho aí que perceber que é sempre em milímetros, porque estamos no cotidiano. Mas aqui no cálculo, nas grandezas, na teoria, nós vamos falar sempre do sistema internacional. E agora, dando continuidade, olha só, vejam. Quando se fala, e quem é o Rho? O Rho é uma grandeza característica apenas do material e da temperatura que leva o nome de resistividade elétrica. Percebam aí que a unidade da resistividade elétrica no sistema internacional, perceberam aí, ao fazer aqui, nós não vamos fazer o cálculo, só vou mostrar de forma qualitativa a segunda lei. Vejam que o Rho é uma grandeza característica, você tem aí, é uma grandeza característica apenas do material e da temperatura. Logo, o Rho, que é a nossa resistividade elétrica, ela depende de grandezas que tem essa característica, ela depende de quem? Vai depender do material e da temperatura. Daqui a pouco eu mostro para vocês uma tabela que refere-se aí o material. Então, dependendo do material, eu terei aí, se eu tiver um fio de cobre, ele tem uma resistividade. Se eu tenho um fio de cobre, um fio de ouro, todos eles têm a resistividade elétrica. Vejam aí também o seguinte. Na segunda lei de Ohm, mostra que a resistência elétrica de um material é proporcional ao seu comprimento, sendo inversamente proporcional à sua área de seção transversal. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, que a segunda lei conversa conosco sobre o quê? Sobre a dependência proporcional. Toda vez que falarmos dela, eu necessito aqui e perceber, ó, que eu tenho, quando a resistência R, que é a resistência elétrica de um material, ela é proporcional a quem? Proporcional a quem? Ao comprimento. Sendo inversamente proporcional à sua área, ou seja, aqui. Só que a segunda lei, você tem o seguinte, ó, o Rho, logo, ela fica aqui, ó. Pronto. Temos aqui a segunda lei. Aí você tem, na segunda lei, você tem aí o seguinte, vamos analisar cada letrinha da segunda lei. Vejam aí. A segunda lei, representada aqui pela letra R, representa aqui a resistência do fio. L, o comprimento do fio. Temos aqui a resistência, R. Depois, vejam aí que a resistência do fio, ela é o quê? Diretamente proporcional ao comprimento do fio. Depois, nós temos aí
a espessura do fio, que nada mais é do que a área da seção transversal. Logo, percebam comigo que a resistência ela é inversamente proporcional à área da seção transversal desse fio condutor. E temos também, olha lá, o Rho, que é a resistividade do material. Temos a resistência, tenho o comprimento e tenho a área. E cada uma delas é o seguinte: R, resistência, é dada em ohm. Resistividade do condutor depende do material e de sua temperatura. Por quê? A resistividade é uma propriedade porque se o fio for muito fino, poderá ocorrer o quê? Poderá esquentar e queimar. Por isso que eu tenho que analisar sempre a resistividade quando eu for ver a resistência. Lembra, por definição, o que é a resistência elétrica? Ela quer se opor ao quê? À corrente. Por isso que eu tenho que, na segunda lei, analisar sempre o comprimento do fio, a espessura e a nossa resistividade para encontrar a resistência do fio. Temos o comprimento, a área da seção transversal. E as unidades todas estão no sistema internacional. Toda vez que falarmos aí do sistema internacional, nós vamos usar o ohm, o metro e metros quadrados. Claro que, ao falarmos aí sempre da segunda lei, nós temos o seguinte, ó. Toda vez que eu falar da segunda lei, vejam aqui. Já a segunda lei aponta que a resistência, olha lá, ela aponta que a resistência elétrica de um material sempre. Então, o nosso objetivo aqui é que vocês saibam e saiam aqui sabendo o quê? Segunda lei, a segunda lei, aponta que a resistência elétrica, o R, de um material é proporcional ao seu comprimento, L, sendo inversamente proporcional à sua área, ou seja, a área, aí aqui ela é uma grandeza, o quê? As duas, uma é inversamente e a outra é diretamente. Por isto que nós colocamos aqui que a nossa relação, você tem aqui, ó, aí eu tenho, é igual ao Rho. Então, vejam que eu tenho aqui a segunda lei. Aponta que a resistência elétrica de um material é proporcional ao seu comprimento. Se eu esticar o fio condutor, seu comprimento for muito grande, a minha resistência também é muito grande. E quando eu falo que ela é inversamente proporcional, você tem aí, o nome já está dizendo, ó, se a área for muito grande, a minha resistência é menor e vice-versa, tá bom? Toda vez que se falar dessa resistência com a proporcionalidade, eu vou analisar diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua área de seção transversal. E temos também, no nosso cotidiano, umas aplicações muito importantes para a segunda lei de Ohm. Aí você pode estar se perguntando, mas aonde eu aplico, professora, a segunda lei? Ela é muito utilizada quando eu analiso, utilizo mais assim de forma que os engenheiros, ao fazerem um prédio, principalmente os engenheiros elétricos, porque eles necessitam saber a resistividade do material para colocar em casas, em residências, em hospitais e, dependendo de cada situação, eu vou aplicar a segunda lei. A segunda lei de Ohm, ela é aplicada quando a resistência R de um resistor, fio ou circuito
é relacionada com a sua composição ou dimensões. Como nós já podemos perceber, quando se fala e é aplicada a sua resistência, a segunda lei nos mostra o seguinte: toda vez que falarmos aí da segunda lei, eu preciso observar e ela nos dá o seguinte, que a resistência de um resistor, fio ou circuito, ela sempre será relacionada com sua composição e dimensões. E a primeira que eu trago para vocês é esta: a espessura do fio para a conexão dos chuveiros elétricos deve ser maior do que a fiação comum. Então, toda vez que o engenheiro for analisar ou construir algo, ele precisa principalmente perguntar qual é o comprimento dos cabos, qual é a área. Aí você percebe aí que eu coloquei, ó, temos aqui a espessura do fio para a conexão dos chuveiros elétricos deve ser maior do que a fiação comum, já que acarreta um grande fluxo de corrente. E a fiação comum acaba derretendo, né? Porque se eu utilizar fios, a espessura, né, uma área muito menor, o que vai acontecer? Vai derreter. Por isso, olha aqui o que eu falei para vocês. No cotidiano, eu vou usar a unidade milímetros quadrados, a área. Aí eu tenho o medidor, temos os cabos e você tem aí a espessura do fio para a conexão dos chuveiros. Aí você tem outra aplicação muito importante na construção de resistências utilizadas para aquecimento de chuveiros, panelas ou churrasqueiras elétricas. É necessário calcular a área, o comprimento e a sua composição. Tudo isso é levado em conta para obter-se a temperatura desejada nesses eletrodomésticos. Então, como nós vimos no nosso vídeo, nos mostrou ali como as aplicações da segunda lei dependem de quem? Da área transversal, do comprimento e da sua composição. E tudo isso é levado em conta, principalmente a temperatura. A segunda lei de Ohm descreve para a resistência elétrica de um condutor homogêneo de seção transversal uniforme, quanto maior a área da seção transversal A, menor é a sua resistência elétrica. E quanto maior o seu comprimento L, maior a sua resistência. Ou seja, é uma dependência de quem? De grandezas. E essas dependências dependem do quê? Grandezas diretamente proporcionais e inversamente. Aí você tem. E agora sim, ó, o que eu estava falando para vocês sobre a resistividade elétrica, que ela depende aí do material e também da temperatura. Aí nós temos aqui o material, o alumínio, ele tem esse valor de 0,0278, a resistividade. Aí você pode estar se perguntando, professora, eu preciso saber decorado essa resistividade? Não, porque ela vem já tabelada. Toda vez que vier em uma tabela, você tem esses cálculos para poder fazê-los. Eu necessito da tabela, mas não precisa decorar. Cobre recozido, olha quanto vale a resistividade. Cobre e o níquel. Nós temos aqui 0,500. Aí temos o cromo, temos o estanho. Observem que na natureza existem muitos materiais. E a nossa resistividade, dependendo dos materiais, elas podem mudar. Aí você tem aqui esses valores. Aí temos a segunda lei de Ohm é de suma importância para a ciência. Uma vez que a resistência, olha lá, resistência R depende da geometria, como nós podemos perceber utilizando um fio.
né, um fio condutor. E é possível fazer o controle de circuitos alterando a geometria de seus elementos, permitindo a fabricação de extensômetros, como, por exemplo, se eu utilizar para fazer quero saber esse extensômetro, eu preciso saber quando eu trabalho com a metalografia, se eu fizer algum tipo de saber qual é quero fazer um experimento, aí eu uso o extensômetros, os transdutores, entre outros dispositivos eletrônicos. Então, esses aí são muito utilizados. Aí aí temos aqui a diferença, olha só. Quando você estudou a primeira lei de Ohm, você tem o seguinte, ó. A primeira lei de Ohm relaciona a resistência elétrica, o R, e a corrente elétrica, que o percorre de maneira inversamente proporcional. Outra característica dessa lei é que a resistência elétrica ela é constante em determinado espaço de temperatura. Porém, na medida em que o fluxo da corrente aumenta, o resistor aquece e tem a resistência elétrica aumentada. E temos a diferença aí para a segunda lei. Na segunda lei, a resistência elétrica, o elemento que compõe o resistor como sua área transversal e o comprimento. Nessa lei, a resistência elétrica pode ser variável, já que pode ser reduzida, diminuindo o comprimento do resistor elétrico. Muito bem, pessoal, olha só, falamos aí de forma qualitativa a segunda lei de Ohm. Pessoal, o nosso objetivo era esse. Finalizo aqui e até mais.